Esse mês, a notícia de falecimento do ex-satanista Daniel Mastral chocou a internet e os seus seguidores principalmente. Mas o que de fato aconteceu com o Mastral? Uns dizem que ele desistiu de viver e outros afirmam que tudo isso foi um plano armado vindo dos seus inimigos. Nesse vídeo, você vai conhecer a história cabulosa de Daniel Mastral, 5 fatos sobre o ex-satanista. Mas antes, é importante que você deixe sua inscrição e ative as notificações para receber mais vídeos e conteúdos aqui do canal. Nascido em 9 de março de 1967, apesar de o conhecermos como Daniel Mastral, seu nome verdadeiro é Marcelo Agostinho Ferreira. O mesmo afirma que Daniel Mastral foi o nome dado por Deus quando ele veio a se converter ao cristianismo e abandonar a seita satânica. Assim, Daniel Mastral era meio que seu pseudônimo. Em uma participação sua no podcast Estúdio Sim, no começo do ano, em janeiro, Mastral revelou como foi sua vivência com o satanismo. Ele chegou a ingressar na seita por volta dos seus 17 anos, permanecendo na mesma até os seus 26 anos de idade. Sua motivação era saber mais sobre o desconhecido. Ele disse, abre aspas, chega a um patamar das linhas ocultas em que é passado tudo oralmente. Não há nada registrado. E eu queria saber mais. Ou seja, ele estava disposto a mergulhar de cabeça no ocultismo, assim como você, que mergulhou de cabeça nesse vídeo. Se você está gostando aí da história do Daniel, já vai deixando seu like, agradeço desde já. Mas como Daniel Mastral chegou a entrar nesse meio? Olha só o que ele disse. Eu vi em um livro que tinha uma igreja satânica nos Estados Unidos, em São Francisco, Califórnia, e mandei uma carta para eles. E foi aí que Daniel Mastral foi aceito na organização após uma série de sabatinas. Ele disse também que fizeram análises da sua linhagem genealógica e astrológica. Para eles, você tem que ser da raça pura, ou seja, da linhagem de Caim. Caim matou Abel. Foi o primeiro assassinato na Terra. Até que um dia, um representante da seita o abordou em São Paulo e fez um convite para que frequentasse a uma escola de iniciantes. E, obviamente, Mastral aceitou o convite. Eles me aceitaram, mas disseram que satanismo não é para todo mundo. Já dentro da organização cultista, Daniel chegou a aprender os princípios do satanismo e, segundo ele, chegou a presenciar rituais macabros, onde ocorria a materialização de demônios. Ele conta os detalhes. Os demônios se materializam apenas em condições ritualísticas. Rituais esses com regras rigorosas. Não são como os anjos, que podem viver entre nós. Nesses rituais, é possível tocar nos demônios. Eles são gelados. Em uma de suas participações em um podcast, Mastral descreveu como foi estar diante do chefe dos demônios, o principal inimigo de Deus, Lúcifer, o diabo, sendo bem diferente do que a gente imaginava.
Ele não aparece com chifres e cauda. Ele tem que te agradar. Lúcifer é como um anjo de luz. Parece uma pessoa, mais alta que o parâmetro normal, forte, mas belo, com uma voz suave. Tem também uma voz grave, mas não é assustador, é acolhedor. No entanto, sempre observei no olhar. O olhar não é muito acolhedor. Era muito negro. Parecia um túnel que te sugava para um buraco negro. Era vazio, era oco. Eu não via expressão de sentimento naquilo. Eu não sabia se gostava de mim ou não. E uma das partes mais pesadas de sua história foi o motivo de sua saída da seita. Ele conta que se recusou a realizar um sacrifício humano, que seria feito com uma criança. E o que ele fez após largar a seita? Daniel tinha um dom, e esse seu dom era o de ser escritor. Ele escreveu diversos livros. Alguns continham informações detalhadas sobre como eram feitos os rituais em que ele participou. Ele também assinou 14 livros, alguns com a primeira esposa, que já eu vou falar sobre ela. Um de seus principais livros foi a trilogia Filho do Fogo, onde ele narra a história completa de sua vivência como ex-satanista. O livro, inclusive, foi lançado em 1999, fora outros livros que ele escreveu, como Rastros do Oculto, Táticas de Guerra, Os 7 Espelhos da Alma, entre outros. E aqui vai uma curiosidade até interessante sobre Daniel Mastral. Ele era mestre em Kung Fu. Começou a treinar aos 9 anos de idade. Ele chegou a treinar, dar aulas e cursos na União Nacional de Kung Fu, localizada em Vila Mariana, São Paulo. Então essa era uma paixão que ele tinha pelo esporte. Antes de seu oferecimento, Daniel já havia passado por 2 situações bem difíceis na vida. Em 2021, sua esposa, Isabela Mastral, de 52 anos, veio a morrer por conta de uma parada cardíaca em decorrências de complicações do infarto agudo do miocárdio. Eles também tiveram um filho juntos, Micael Mastral, que por conta de uma crise de depressão profunda, resolveu desistir de viver. Em 2018, com apenas 15 anos, Micael Mastral atentou contra a própria vida ao se posicionar em uma linha de trem. E o mais curioso é que antes disso acontecer, o mesmo escreveu um diário enquanto ficou internado numa clínica psiquiátrica durante 22 dias. Nesse diário, Micael descreve em detalhes como é de fato a depressão. E você consegue ter acesso a esse diário de forma gratuita no próprio portal do Daniel Mastral, onde ele e a esposa adicionam no diário alguns pontos e opiniões acerca da depressão e de todo o ocorrido. E agora a gente vai de fato para o que aconteceu com Daniel Mastral. A polícia andou fazendo uma série de investigações e revelou detalhes do cenário onde o corpo foi encontrado. Os agentes coletaram objetos que estavam ao lado do escritor, que foi encontrado sem vida no dia 4 de agosto, um domingo.
De acordo com a corporação, foram retirados do ambiente uma pochete de cor bege militar com conteúdo desconhecido, um revólver Taurus calibre 357 em bom estado de uso e 7 projéteis retirados do interior da arma, sendo 6 intactos e um deflagrado. Além disso, os policiais acharam um blister contendo 3 munições calibre 357 intactas. A polícia prendeu ainda o carro do espiritualista, um Chery Tiggo 7, da cor preta, e o mais importante, um iPhone de capa azul, que seria de Daniel Mastral. Em posse do celular, a Polícia Civil poderá investigar se o episódio foi de fato suicídio, como registrado no boletim de ocorrência, ou assassinato. Isso porque Daniel Mastral relatou ter recebido ameaças de morte de satanistas por revelações que teria feito sobre a seita satânica. Em um relato nas redes sociais, o influenciador Vic Vanilla, que se diz ser amigo de Mastral, afirmou: "Não foi suicídio. Não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Eu encontrei com ele quarta-feira, cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa e disse ainda: a gente estava marcando de participar de podcast. Tem mensagem dele em grupo de WhatsApp, marcando o podcast. Ele ia participar de um podcast famoso, acho que Podpah. Ontem mesmo ele me mandou mensagem, perguntando como fazia negocinhos no TikTok. Ele estava super empolgado", relatou Vanilla, mostrando fotos e vídeos ao lado de Mastral. Já o irmão de Daniel, Laércio Agostinho, garante, em uma sequência de publicações nas redes sociais, que Mastral atentou contra a própria vida. É com muita tristeza que venho informar que meu irmão, Daniel Mastral, veio a óbito nesta data, por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia. Laércio seguiu: não suportando mais a dor, tirou a própria vida, ontem, com sua própria arma de fogo, em via pública. E de acordo com a Polícia Civil, moradores que estavam próximo do local ouviram um estampido antes de o corpo ser achado caído na mata, com um ferimento na cabeça. Então, ao que tudo indica, Daniel sim tirou sua vida. Mas e aí, você concorda com isso? Ou acha que tudo isso não se passou de uma cilada, como muitos andam dizendo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Em vida, Daniel publicou mais de 30 livros, se dedicava ao cristianismo evangélico, fez várias participações em podcasts, além de manter um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos. No Instagram, Mastral contava com 300 mil seguidores, mas a conta já se encontra desativada. Agora, Daniel deixa o filho Liam, de 6 meses, fruto do seu relacionamento com Daiane Weish, com quem estava desde 2022. Então, eu espero ter esclarecido toda a história de Daniel Mastral, que infelizmente nos deixou. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você nos próximos vídeos que vou estar trazendo aqui no canal. Até a próxima!